Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do programa Fundamental é Você. Sim, esse programa é feito para você. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os conceitos de geografia. Nós, crianças de terceiro, quarto e quinto ano, vamos entender um pouco sobre os conceitos de lugar. Mas eu, professora Marli Dias Ribeiro, não sou geógrafa e quem vai estar com a gente hoje no programa, conversando, brincando com vocês e explicando esses conceitos, é o nosso professor Matheus Bigode. E é com ele que a gente vai bater um papo muito legal sobre geografia. Então, para estar com vocês nesse momento, eu convido o professor Matheus Bigode. Vem para cá, Matheus! Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Bigode, eu sou professor de Geografia e hoje a gente vai conversar sobre um assunto aí que é muito importante para a galera do ensino fundamental, que é uma das bases da geografia, é um conceito muito importante para a geografia, que é o conceito de lugar. Então vamos lá, para começar o nosso título, né, o título da nossa aula, o tema da nossa aula é lugares de vivência, né? Lugares de vivência aí vai ser o título da aula de hoje que a gente vai conversar aqui. Vamos lá, galerinha? Antes da gente começar a falar sobre os lugares de vivência, eu quero falar um pouquinho sobre o que é essa palavrinha lugar, né? O que é o lugar para você? Alguma vez você já ouviu alguém falando sobre lugar? Por exemplo, de que lugar você veio, né? Em que lugar está a sua escola, né? Então, no dia a dia, a gente fala muito essa palavra lugar. Normalmente, a gente se refere ao lugar quando a gente quer falar sobre a localização de alguma coisa, né? A gente vai ver que para a geografia também funciona dessa maneira, mas a geografia vai um pouquinho além. A geografia fala um pouquinho mais do que a questão da localização. Então, vamos começar, pessoal? Lugar, então, ele vai ser utilizado de que maneira? Ele vai ser utilizado pela geografia para diferenciar diferentes porções do espaço. Como assim, professor? Diferentes porções do espaço? A gente consegue reconhecer diferenças de um lugar para o outro, não consegue? Por exemplo, tem lugar que a gente pode dormir, que a gente vai guardar nossas coisas, que a gente vai brincar, não é? E tem lugares que a gente não vai poder ter esse tipo de atividade. Tem lugares que a gente tem que manter o silêncio, tem lugar que não dá para brincar, tem lugar que pode dormir, lugar que não pode dormir, não é? Então os lugares eles se diferenciam um do outro. Uma das coisas que diferencia esses lugares é a sua função, o seu uso e as suas atividades. Outra coisa muito importante no lugar também é que é fundamental para a gente desenvolver relações e interações nos lugares. Laços, né? É muito importante que a gente desenvolva afeto pelos lugares, uma relação de afeto, de proximidade, né? E por isso eu montei essa plaquinha aqui, ó, afeto, laços e interações. Em todos os lugares a gente desenvolve afeto, laços e interações, ou com o próprio lugar, ou com outras pessoas, né? Então, os lugares mais importantes para a gente, os lugares que fazem parte da nossa vivência, olha aqui, né? Os lugares que fazem parte da nossa vivência são todos lugares que nós desenvolvemos afeto, que nós desenvolvemos laços e interações com pessoas e com o próprio lugar, né? Então vamos pensar em lugares que a gente desenvolve essas interações, esses laços? Será que, por exemplo, o seu quarto tem muitas interações suas com o seu próprio quarto? Tem bastante, né? Seu quarto não seria o mesmo se não fosse você lá dentro. Olha aí, você influenciando o espaço, né? Você tendo uma interação com o ambiente, né? Graças a essa interação com o seu quarto, ele é como ele é. E ele não seria da mesma maneira se ele fosse, por exemplo, aí o quarto de uma outra pessoa, né? Vamos falar da escola agora? A escola é outro lugar muito importante para a gente desenvolver nossos laços, né? Para quem sabe, para quem... Eu acho que todo mundo já reparou, né? Mas a escola ela é fundamental para desenvolver os nossos laços. Tem muita gente que acredita que a escola é só para passar matéria, conteúdo, né? Na verdade, não. Isso é um dos objetivos, mas a escola também é fundamental para a gente criar laços com as pessoas, com os professores, com os colegas, com toda a equipe envolvida, né, na sala de aula. Então, galera, todo lugar é importante para a gente, que a gente desenvolva vivência, que a gente
passe por esses lugares, que a gente conviva com pessoas nesses lugares, a gente vai chamar de um lugar afetivo. Esse lugar vai ser um lugar de vivência pra gente. Esse lugar vai ser um lugar de vivência pra gente, tudo bem? E esses lugares todos possuem funções, formas e limites, né? Muitas vezes o limite de um lugar para o outro é uma parede ou um muro, uma cerca, né? Às vezes o limite ele é físico, né? Você sabe onde começa um lugar, onde começa o outro, onde termina um lugar, onde começa o outro, por conta de uma construção física. Mas nem sempre essa construção, esse limite, vai ser físico. Muitas vezes esse limite ele vai ser o quê? A função, né? Tem lugares que você faz umas coisas, lugares que você faz outras. Então a função às vezes vai diferenciar aonde você pode andar como pedestre, aonde você pode estar num veículo se locomovendo, né? Então a função de um lugar, ela é fundamental para a gente diferenciar esses lugares. E outra coisa, todos os lugares têm as suas regras de convívio, né? A convivência entre pessoas, ela é fundamental nessa relação social entre nós, né? Se todos seguirmos as regras, né? Nós vamos ter uma vivência coletiva que vai ser muito mais pacífica, né? Quanto mais nós seguirmos as regras dos lugares, melhor vai ser os nossos laços e as nossas interações nesses lugares. É por isso que é tão importante a gente conhecer os lugares, para a gente saber as suas regras, para a gente saber os seus limites, para a gente conseguir produzir melhores laços entre pessoas e lugares e também melhores interações. É muito melhor quando as interações estão seguindo regras, quando as interações estão afinadas nessas regras de convivência. E tem outra coisa também, pessoal, tem os lugares novos, né? Aposto que muitos de nós aqui já passamos por lugares novos, já tivemos que trocar de escola ou talvez se mudar de casa, né? Então todos os lugares que a gente chega, os lugares novos que a gente começa a desenvolver nossas vivências, eles sempre vão ser um impacto na nossa vida. A gente nem sempre vai saber o que fazer quando a gente chega num lugar novo. Muitas vezes a gente chega nesse lugar novo e a gente fica um pouco travado, né? Por quê? Porque você ainda não sabe das regras, você ainda não sabe como funciona a vivência, as interações, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Isso a gente vai desenvolvendo aos poucos com a nossa observação dos lugares e com a nossa observação das interações. Tem muitos lugares que a gente vai reconhecer, que a gente vai interpretar, que a gente vai conhecer através da visão, né? A visão é o principal sentido que vai fazer a gente aí interpretar, diferenciar, compreender os lugares, né? Outros sentidos também são muito importantes aí nessa construção dos lugares na nossa cabeça, né? Como, por exemplo, o cheirinho da casa da vovó, aquele cheirinho de comida boa, né? Ou então o som da cidade, aquele som de carros, som de pessoas com pressa, ou, por exemplo, o som da natureza, as árvores balançando, os passarinhos cantando, né? Então, os nossos sentidos, nosso olfato, nossa audição, nossa visão, né? Até o nosso tato também aí vão estar envolvidos nesse processo de reconhecimento dos lugares. Nós reconhecemos os lugares pelos sentidos e esses sentidos são fundamentais para a gente diferenciar esses lugares e para a gente conseguir delimitar as regras da convivência nesses lugares. E para falar sobre isso, eu trouxe um poema bem legal, um poema que fala um pouquinho sobre essa interpretação dos nossos sentidos sobre os lugares. Vamos lá. O poema é bem assim, ó. Doce da Vó. Na pequena cidade onde mora a avó da Lila, passo as férias em família, na maior felicidade. Na casa da avó da Lila, tudo é uma beleza. Tem pé de moleque, doce de leite, cocada e muita delicadeza. Na casa da avó da Lila, tem doce com certeza, tem chá de camomila e toalha linda na mesa. Na casa da avó da Lila, tem carinho de montão, tem alegria de verdade para aquecer o coração. Então, olha que legal. Esse poema aqui é da Rita Nasser, né? E ela fala um pouquinho sobre essa nossa interpretação sensorial dos sentidos, né? Nós sentimos os lugares. Essa pessoa,
esse neto da avó Dalila aqui do poema, né? Com certeza ele interpreta, ele reconhece a casa da avó dele como um lugar de vivência. Ele reconhece pela visão, mas também pelo cheiro, né? E pelo olfato, pela audição. Então, vários sentidos envolvidos aí no processo de afeto dentro do lugar. Então, pessoal, a gente acabou de falar o quê? Dos nossos sentidos, né? De como a gente consegue reconhecer e compreender os lugares, como foi o caso aí da avó. E a avó de vocês, né? E a casa da avó de vocês ou de algum parente, como que é esse lugar para vocês? Qual o cheiro que tem a casa desse parente? Qual a lembrança, né? Será que tem alguma memória legal desse lugar, né? Será que tem algum afeto que está lá guardadinho, aquela memória, aquela lembrança que é boa de lembrar? Pois é, né? Então, toda essa relação que a gente faz com os lugares, da memória afetiva, dos nossos laços, das nossas lembranças, né? A gente vai lembrar também, a gente vai identificar também as regras de convívio, né? As regras de convívio estão muito relacionadas aí à questão do afeto. É o afeto que vai também nos dizer o que eu posso, qual é a função do lugar, né? Então a gente falou também sobre as funções dos lugares, sobre as regras de convívio, né? Então, mais uma plaquinha aí, funções de lugares, regras de convívio, belezinha? E para finalizar nossa aula, eu quero falar agora sobre o conceito de localização. Afinal, esse é um dos usos da palavra lugar também, né? A gente também fala lugar quando a gente está querendo aí localizar alguma coisa, né? Então, o lugar, no conceito de localização, ele vai ser a menor parte, a menor porção do espaço em que a gente vive, né? Então, dos lugares, a gente vai ter o quê? Vários lugares reunidos, por exemplo, sua casa. Sua casa está lá numa rua, não está? Ao redor da sua casa, a sua vizinhança, né? A reunião de todos esses vizinhos, de todas essas casas, vai resultar o quê? Na sua rua. A reunião de várias ruas conectadas, o conjunto de ruas que se conectam, vão formar o bairro. Vários bairros, por sua vez, vão formar uma cidade, que vão formar um estado, que vão formar uma região. Então, vocês estão vendo que tem escalas da localização? São escalas, né? Dentro dessas escalas, dessa dimensão, né, dos espaços, a gente tem o lugar como a menor parte do espaço em que a gente vive. Então, galera, a localização e as escalas que a gente utiliza para reconhecer os lugares, elas são aí fundamentais no conceito de lugar. É sabendo o que significa um lugar, é sabendo sobre os seus afetos, sobre as regras da convivência e sobre as funções que a gente vai diferenciar esses lugares, e é utilizando a escala da localização que a gente vai conseguir aí nos situar. E digo mais, não é só através dessas escalas que a gente pode se localizar, né? Alguém aí já usou um ponto de referência para conseguir se orientar, se direcionar no espaço? Eu aposto que sim. Posso dar um exemplo, por exemplo? Quando eu vou falar onde eu moro, eu falo assim, ó, eu moro 2 quadras atrás do mercado, ou seja, eu estou utilizando um lugar como localização, como ponto de referência para que cheguem no lugar que eu estou querendo falar, né? Então, aposto que, com certeza, se você pensar na sua rua, se você pensar onde você mora, você consegue pensar num lugar que seja um ponto de referência, que seja um ponto de localização para facilitar a localização, a orientação de quem está ouvindo, né? Então, o lugar ele é fundamental, não só nessa questão do afeto, mas também nessa questão de orientação espacial. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um resumão para encerrar a aula, né? Relembrar tudo que a gente viu aqui e já fazer uma atividade bem legal no final? Então vamos lá, resumão da aula. Título da aula, tema geral, lugares de vivência, os lugares que a gente vive, os lugares que a gente passa, que a gente influencia e que também influenciam a gente, tudo bem? Aí a gente falou também do que, pessoal? Todos esses lugares são lugares de afeto, né? Os espaços, os lugares de vivência são todos eles, na verdade, lugares de afetos em que a gente desenvolve laços e que a gente desenvolve interações, beleza? E todos esses lugares também vão possuir as suas funções. Todo lugar tem atividades, todo lugar tem aí usos que vão ser específicos deles, né? E dentro desses usos
dentro dessas funções, dentro dessas atividades, a gente vai ter regras de convívio, que se todo mundo estiver seguindo, a gente vai ter uma ótima interação social. A sociedade fica muito melhor quando as regras de convívio estão paralelas, estão sendo seguidas por todas as pessoas nessas interações. Aí a gente também falou, galerinha, da localização. O lugar também serve para localização. O lugar também serve para a gente se orientar no espaço. A gente usa lugares como ponto de referência, né? A gente usa lugares muito conhecidos para poder falar de lugares não tão parecidos que estejam próximos, né? Então serve para o nosso afeto, para as nossas interações sociais. A gente tem que reconhecer as funções, o uso, né? Saber das regras de convívio e também se localizar dentro do espaço através do conceito de lugar. Então vamos lá, agora a atividade para vocês. Eu quero que vocês peguem um caderno de vocês e vocês façam uma lista para mim de lugares de vivência e muito mais. Além da listinha, me conta quais são os sentidos que você associa a esse lugar, né? Qual o cheiro, qual é o tamanho que você acha que tem um lugar, né? Qual é o som que esse lugar emite, tudo bem? Então, vamos fazer essa atividade? Faz uma lista dos principais lugares de vivência que você passa, que você vive, né? E também aí me fala quais são os sentidos que você assimila naquele lugar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Matheus Bigode. Quem quiser me procura por esse nome lá nas redes sociais que vocês vão me encontrar e a gente vai seguir junto aí, mesmo que virtualmente, tá bom? Obrigado e até mais.